Olá, condutores, tudo bem? Como vão os treinos? Pois é, pessoal, eu tive uma semana aí um pouco difícil, os dias estão sendo meio apertados para mim por conta da minha pós-graduação, provas e um monte de coisa. Mas estamos de volta e dessa vez eu vou tratar de um assunto, de um tema aqui que é muito importante: como lidar com a intolerância da família, como lidar com a falta de apoio da família, como lidar com pessoas que chegam a ser grossas, desrespeitosas, truculentas com quem está aprendendo. Essa foi uma semana característica, que as pessoas tiveram que enfrentar alguns problemas em comum. Uma aluna discutiu com o marido, ficou braba que ele não apoiava, rasgou a CNH. E muitos de vocês conhecem histórias assim, de pessoas que acabaram rasgando a carteira. Outro deu um problema maior ainda, acabou batendo o carro, discutindo, o marido cobrando, discutindo, tentando ensinar, deu todo aquele clima de tensão dentro do carro, bateu. Aí o cara que estava ensinando, depois que a mulher bateu, botou a culpa nela, que a culpa era dela, que é uma burra, que não sabe dirigir. Outro já veio dizer que a mulher é muito velha para aprender a dirigir, 44 anos. Ele tem a mesma idade. Então, será que ele tá velho para dirigir também? Não sei. Sabe? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que não acreditem nessas coisas. Eu penso que nenhuma pessoa tem que ouvir tanta besteira. O ouvido da gente não é pinico para ouvir tanta merda que às vezes a gente escuta das pessoas. Tem pessoas que se acham no direito de criticar o outro, de diminuir o outro. Pessoas que não respeitam o outro, pessoas que não se importam com o que o outro sente, com o que o outro pensa, pessoas autoritárias, imperativas, que só querem saber de colocar o seu ponto de vista. A gente enfrenta isso direto na vida. Quer ver postagem de Facebook? Se você for ficar dando trela e respondendo tanta baboseira que escrevem ali, vai ficar perdendo tempo com nada. Então não perca seu tempo também com as pessoas da família que não têm paciência para você. É lógico, eu concordo. Às vezes a gente espera que parta das pessoas que convivem com a gente espera que aquele abraço, que aquele apoio, que aquela escuta atenta do que a gente está passando, parta sempre de quem está do nosso lado, de quem vive debaixo do mesmo teto que a gente, de quem vive na mesma casa, de quem compartilha a vida com a gente, seja marido, irmão, pai, mãe, mas nem sempre é assim. As pessoas que estão junto com você são as primeiras a te atacar, a não entender que você tem dificuldades para aprender, porque você saiu de um processo de formação que, de modo geral, não valoriza o aspecto pedagógico, se foca muito na memorização, se foca muito nesse negócio de ficar decorando voltinha, decorando partes do carro para poder fazer uma baliza, uma manobra. Quando você sai do CFC, não tem condições nem de treinar o básico, porque nem o básico você não aprendeu. E as pessoas não compreendem, toda pessoa tem um tempo para aprender. Algumas aprendem rápido demais, outras levam mais um pouquinho de tempo. E o fato é, como eu vou lidar com a impaciência do outro, com a recusa do outro em me ouvir e me ajudar? Às vezes a pessoa chega em casa tão contente que teve um progresso na aula, daí ela quer contar como foi. Olha, mas semana passada eu errava tanto isso, agora eu já descobri como é. A pessoa chega animada, feliz, porque aquilo importa para ela. Só que na escala de prioridades e de importância que o outro dá, você está fora naquele momento, ou quem sabe em outros momentos também. O mais importante para o outro é fazer valer o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acredita, o que ele acha, não se importando com você. Muitas vezes uma pessoa tem um dia de trabalho ruim,
chega em casa, desconta em marido, filho, bicho, né? Sai chutando o cachorro, não tem paciência com o filho que vem todo feliz, todo contente mostrar algum trabalhinho da escola. A gente vive uma época, uns tempos modernos, em que as pessoas parecem que se acham no direito de machucar as outras, de falar o que quer para as outras, de dane-se o ouvido da outra, se é um pinico ou não, dane-se se aquela pessoa é intolerante, é impaciente, dane-se se aquela pessoa respeita ou não respeita as pessoas. E qual o modo de lidar com isso? Infelizmente, vai ter pessoas assim, e que se acham no direito de machucar os outros, e que se acham no direito de que a pessoa aguente todo tipo de xingamento, todo tipo de ofensa, todo tipo de palavra dura que magoa, e elas não percebem, elas não querem ver, elas não querem perceber. Se você convive com uma pessoa difícil assim, ou se você convive com uma pessoa que em algum momento vai se tornar difícil desse jeito e não vai se importar com o que você sente, você tem que se fortalecer em si mesmo. E, infelizmente, a gente gostaria, claro que gostaria, que as pessoas da família nos ouvissem e nos apoiassem, mas infelizmente não é assim. E isso nós não podemos mudar. Nós podemos mudar o modo como nós vamos lidar com isso. Quando uma pessoa for chamar você para ensinar, e você vê que ela está nervosa, ou que ela te xinga, ou que ela te cobra uma coisa que você ainda não sabe, agradeça. Agradeça e recuse dali para frente, porque vai ficar pior. Essa pessoa não vai ter paciência, ela vai gritar, ela vai xingar, ela vai ofender, porque ela acha que pelo simples fato de você ser parente, irmão, marido, mulher, enfim, pelo simples fato de morar junto, ela acha que você pode ser a descarga de toda a raiva, de toda a frustração, de toda a falta de paciência. E você vai estar se comportando como válvula, vai estar sendo para o outro uma válvula de escape para ele despressurizar a agressividade dele. Ninguém merece isso. Então, não concorde. Quem aí já aprendeu com um marido, com um filho, com um irmão, com qualquer outra pessoa, e até com certos instrutores que xingam, que não têm paciência, então não permita. Ninguém deve permitir ser insultado e ofendido por ninguém. Muitos relacionamentos acabam porque isso se torna uma rotina diária, né? O marido que chega para a mulher e diz que ela é burra, que ela é velha, que ela não tem idade para aprender, que ela nunca vai conseguir aprender. Ou então em forma de piada, vamos colocar poste de borracha ou poste de salsicha na rua. Vocês têm que saber o limite entre o que é falta de paciência do outro e o que é abuso emocional. Abuso emocional é toda vez que o outro vem, humilha, fala, debocha, satiriza, ofende você com frequência, diz que você não é capaz de fazer as coisas, reclama de tudo, diz que você não tem mais jeito, que você é burra, que fica te comparando com outras pessoas, que para ele é um modelo de referência de incapacidade, de não conseguir fazer. Às vezes vai ter pessoas na família com algum tipo de deficiência mental, com algum retardo, e essa pessoa vai ficar o tempo todo comparando você com o outro. Olha aí, ó, até o retardado é melhor do que tu. Tu não é melhor do que ninguém, tu não consegue, tu não é capaz. Me preocupa muito esse tipo de coisa, porque tudo isso vai refletir no trânsito. Em Blumenau nós já tivemos pessoas que bateram o carro, que ficaram sequeladas. Por quê? Durante uma briga, enquanto estava dirigindo. Uma briga dentro do carro e o marido ficou bravo porque a mulher estava dirigindo. Para esse carro, não paro. Ele puxou o freio de mão, ela estava em velocidade, bateram no poste e capotaram. Faz um tempinho. Mas tem várias histórias por aí no Google, num monte de lugar que se vocês forem ver, tá cheio, né?
Então não permitam que as pessoas ofendam vocês, não permitam que as pessoas afundem com a autoestima de vocês. Não permitam serem o alvo das desesperanças dos outros, não sejam carbono das desesperanças alheias. Não se permitam absorver toda a carga negativa que o outro precisa jogar em alguém e vai ser em cima de você, como se você tivesse a obrigação de ouvir besteira e de ser insultado para que o outro fique mais aliviado emocionalmente. Não faça isso com ninguém. Não aceite isso. Não faça para os outros o que você não quer receber. Coloque-se no lugar do outro. O quanto será que eu estou humilhando o outro? O quanto será que eu estou magoando o outro, desrespeitando o outro, sendo intolerante com o outro? Tem pessoas que querem mandar na sua forma de agir, de comer, de andar, de se vestir, de pensar, de se comportar, de olhar para a vida, a sua visão de mundo, que é uma coisa tão própria de cada um. Nós aprendemos como? Vocês sabem o que é aprender? Vou definir para vocês o que é aprender. Existe uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Dados, o que são dados? São números, são fatos, são elementos que apresentam para vocês. Eu tenho dados sobre mortes no trânsito. Que informação isso me traz? Isso me traz informações, mas eles são só dados. Para que eles se tornem informações, eu tenho que analisar. E para que se torne conhecimento, eu tenho que ter os dados, analisar os dados, avaliar os dados e transformar em conhecimento, que é interagir tudo isso com a pessoa que eu sou, o modo que eu penso, as minhas experiências de vida, cada pessoa é individual e muito rica e muito importante. Até uma pessoa que você não gosta são nossos irmãos no dia a dia. Às vezes, você quer se vingar de uma pessoa que te fez um mal, mas você fica até com pena de ver o quanto aquela pessoa está perdida no mundo e do quanto ela precisa de ajuda. Mas nós só podemos ajudar quem quer ajuda. Quem não quer ajuda, não valoriza. Quem quer ajuda, vem aqui no canal, pergunta, assiste a videoaula. Tem pessoas que estão tendo comigo, pelo simples fato de participar do canal, e quando eu vejo boa vontade de aprender nessas pessoas, tem pessoas que estão tendo comigo um acompanhamento personalizado, como ele nunca teve até quando pagou a aula para habilitado, porque pagou e não aprendeu. E eu acompanho essas pessoas até depois que elas superaram as dificuldades. Eu as acompanho, eu converso, eu oriento. Porque é tudo isso que eu não tinha quando eu precisei um dia. Eu não tinha. Eu tinha pessoas rindo da minha cara. Assim como tem pessoas que também não querem aprender, que vêm para o canal, falam besteira, escrevem baboseira. Para fazer o quê? Tem gente assim, né? A gente deleta e parte para ajudar quem quer. Muitos de vocês que estão me assistindo agora não tem ninguém na família, não tem um apoio. Está rodeado de pessoas do lado, mas ninguém quer saber de apoiar você, de ouvir você, de compreender sua dificuldade. Querem saber de cobrar. Está na autoescola e nunca sai, nunca aprende, como é que não aprendeu nada. Toda aquela ideia que eles fazem de autoescola, que vai e já sai de lá sabendo dirigir, porque dirigir é muito fácil, e realmente se torna muito fácil depois que a gente aprende, depois que a gente treina. Mas a minha preocupação é com essas pessoas que não têm apoio. E elas muitas vezes já estão desmotivadas, cansadas, elas não têm mais força para seguir adiante. Outros casos, né? Por exemplo, o aluno perde alguém na família, vai para a aula triste, um instrutor também não tem paciência e fica detonando o aluno. Mas tu estava tão bem na semana passada, mas o que que deu? E fica xingando, falando. A pessoa às vezes tem aquela coisa que é própria dela, que é muito íntima, uma dor dela, perdeu alguém na família.
ela não quer comentar. E quando ela comenta, o instrutor fica até envergonhado porque estava agindo do jeito que estava agindo. Ou então o marido chega e diz: você é velha para aprender, você não serve para aprender, você é uma burra, você não sei o quê. E aí durante a aula, quando o instrutor pergunta qual a sua idade, pronto, vem tudo na mente. Ou quando o instrutor vai e deixa escapar, chama a aluna de burra. O marido chama de burra em casa. O instrutor chama de burra na aula. O marido é um cavalo em casa. O instrutor é um cavalo na aula. O marido desrespeita em casa. O instrutor desrespeita durante a aula. Percebem onde eu quero chegar? Que tipo de apoio essa pessoa vai ter? Sendo alvo de piada, de deboche dos outros, desrespeitada dentro da própria família, na convivência dela. Tem coisas, gente, que a gente não consegue evitar. Tem coisas que a gente não consegue mudar porque, às vezes, sei lá, é da própria pessoa. Tem gente que nasceu grossa, estúpida e cavala e vai ser grossa, estúpida e cavala até o final da vida, querendo ou não. Cabe a você saber como você vai lidar com a cavalice, a estupidez e a grosseria do outro. A hora que começar com grosseria, o que você faz? Você diz: olha, comunicação interrompida. Interrompeu a comunicação aqui. Você não está me respeitando e eu não tenho que ser o alvo do seu desrespeito. Então, rompe a comunicação ali. Vão procurando formas de conversar, de se entender, de se respeitar e de ter tolerância em todos os relacionamentos. É por isso que o mundo está virado de ponta cabeça, porque ninguém se respeita mais. As pessoas se acham no direito de passar uma por cima da outra, de falar tudo o que quer e pensa para outra, ofender as outras, como se fossem, a opinião delas fossem tudo, fosse o máximo, né? Como se as opiniões delas fossem as certas e o mundo inteiro em volta está errado. Então eu fiz esse vídeo hoje, nessa tarde, diante de... coincidiu de alunos reclamarem da falta de apoio em casa, da falta de apoio no trabalho, da falta de respeito nos relacionamentos, e tudo isso vem e desemboca dentro do veículo de aprendizagem, para que vocês vejam que aprender a dirigir não é só colocar o veículo em movimento. As questões emocionais, elas pesam, elas implicam, elas são grandes, ela tem uma grande parcela de importância, e em algum momento essas questões emocionais vão florescer dentro do carro. Dentro do carro, durante a aula, fora do carro, enfim. Aprendam a lidar com essas questões. E comecem valorizando a autoestima de vocês. Não permitindo serem xingados, humilhados, ofendidos por quem quer que seja. Por quem quer que seja. Com todo respeito, ainda que seja seu pai e sua mãe não permita. Marido, mulher, então nem se fala. Amigo ou conhecido ou instrutor ou outro aluno ou quem quer que seja, muito menos ainda. Se você não se der o respeito que você precisa, os outros não vão te respeitar. E respeite as outras pessoas também. É simples, é só não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Se adotarmos isso para a nossa vida, se nós não permitirmos sermos o saco de pancada do outro, se nós não permitirmos ser o capacho do outro, a gente está mandando que mensagem para o outro? Você tem que me respeitar, porque eu respeito você. Você não me xingue, porque eu não xingo você. Você não me trate mal, porque eu não trato mal você. O fato de morarmos debaixo de um mesmo teto significa que também tem que ter respeito. Que você não pode jogar em cima de mim todas as suas frustrações. E eu tenho certeza que assim como essas alunas, muitos de vocês que estão me assistindo agora, ou estão em um papel ou no outro, ou do agredido ou do agressor. E serve para refletir para todo mundo. Comece valorizando a sua autoestima. Não deixe que ninguém faça com que você pense negativo sobre você mesmo, porque a autoestima é o modo como nós olhamos para nós mesmos. Há quanto tempo você não se olha no espelho?
No espelho da parede, do banheiro, do quarto, do espelho bem grandão e do espelho de você mesmo. Que espelho você tem de si mesmo? Quando você olha para você, você vê o quê? Uma pessoa capaz de aprender, uma pessoa que tem defeitos e qualidades como todo mundo, ou você se vê como um fracassado? Porque muitas vezes vai se sentir fracassado porque tem um do lado que não faz outra coisa na vida a não ser fazer você se sentir um fracassado. E você cai na pilha do outro, você mesmo vai se fracassar. Fica aqui esse bate-papo para vocês, com vocês, esse diálogo, né? Alguns vão chamar de monólogo, mas eu tenho certeza que eu estou sim conversando com muitas pessoas que estão aí do outro lado, e que precisariam dessa palavra de apoio. Será que você é mesmo esse porcaria que o outro sempre diz que você é? Será que o outro não se sente uma porcaria e o fato de te chamar de porcaria é uma forma dele se sentir menos porcaria que você? Já parou para pensar? E assim para outras coisas na vida também. Fiquem à vontade, comentem, utilizem esse canal para perguntar, para aprender, para interagir, porque isso é muito importante. Se você está aí do outro lado, se sentindo sozinho, não tem ninguém com quem conversar sobre o seu medo de dirigir, a sua história para dirigir, né? Se você tem uma pessoa que fica só te esmagando o tempo todo, dizendo que você nunca vai conseguir, que só está gastando dinheiro com você, que você é um burro, um que está velho demais. Olha, lembra aí da dona Elisa? Ela aprendeu a dirigir com 53 anos e dirigiu até os 103 anos de idade. Pensa. Todo mundo é capaz de aprender sim, pessoal. Tem uns que aprendem com um pouco menos de tempo, outros precisam de um pouco mais de tempo, mas todo mundo aprende, todo mundo é importante. Individualmente, cada um tem as suas capacidades e cada um consegue sim. Se você tiver foco, determinação, fazer o quê, né? Se não tiver o apoio de quem está na sua família, busquem apoio em você mesmo. Mostre para essa outra pessoa que ela estava errada. Primeiro que a gente não precisa provar nada para ninguém. O simples fato da gente superar as nossas dificuldades, chegar lá, realizar alguma coisa, já é um tapa na cara de um monte de gente. Fiquem com Deus, fiquem em paz, treinem bastante, aproveitem bastante os treinos. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha e principalmente faça chegar até aquela pessoa que está tendo esse tipo de dificuldade emocional, que não sabe lidar com a falta de apoio de pessoas na família, né? E quem sabe, se você é um que não apoia e cobra e agia dessa forma, quem sabe assistindo esse vídeo, se colocando no lugar do outro, você consiga ter uma ideia de como essa pessoa se sente quando você não a apoia. Quem sabe passe a apoiar, passe para o lado de cá. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.